Meus irmãos, nós estamos na nossa jornada de reflexões sobre o livro de Apocalipse, as 7 cartas que Jesus direcionou às igrejas da Ásia Menor. As 7 cartas que Jesus direcionou às igrejas da Ásia Menor. Já visitamos a igreja de Éfeso, também passamos um pouquinho lá em Esmirna, depois caminhamos mais uma pequena jornada, chegamos em Pérgamo. Depois de Pérgamo, tivemos o desprazer de conhecer a igreja de Tiatira, uma igreja onde havia uma pessoa que dominava e conduzia as pessoas a cometerem coisas erradas. Também Sardes, uma igreja que não fez diferença em seu tempo. Na semana passada, nós falamos sobre Laodiceia. Laodiceia, a igreja que não significava nada porque era morna. Era uma igreja que estava próxima a ser vomitada pelo Senhor. Já pensou? Você já parou para pensar sobre a sua vida? Será que a tua vida está uma vida morna, ao ponto de Jesus ter desejo de vomitar? Gente, é para pensar sobre isso. Foi o que nós refletimos na semana passada, domingo passado. E hoje nós vamos falar sobre Filadélfia. Jesus escreve para os crentes de Filadélfia, para os seguidores dele lá naquela cidade. A igreja de Filadélfia era uma igreja fervorosa, um modelo de igreja que Jesus quer encontrar quando da sua volta. Em Filadélfia, Jesus não encontrou ações erradas, tanto é que o texto não mostra nenhum ponto negativo em relação àquela igreja. Mostrou a fraqueza dela. Ela era fraquinha, é uma igreja débil no sentido de não ter muita força política, talvez, ou econômica. Talvez fosse uma igreja de pessoas sem muitos recursos. Mas Jesus fez questão de escrever para aquela igreja. O próprio nome já diz: aquela que é fiel. Filadélfia, filéu, significa aquela que é fiel, que desenvolve o amor fraternal, o amor entre os irmãos. Poderíamos, meus irmãos, deixar de lado uma igreja com essa referência? Certamente que não. Por isso eu propositadamente deixei para por último, que na sequência bíblica seria Filadélfia depois da Laodiceia, mas eu optei por trazer para os irmãos a reflexão dela por último, que ela certamente é uma referência para as nossas vidas como igreja. Abra a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 3, do versículo 7 em diante. Enquanto você está abrindo a palavra do Senhor, vamos relembrar um pouquinho. Para Éfeso, Jesus é aquele que anda no meio da sua igreja, ou seja, ele tabernacula por suas igrejas. Para Esmirna, ele é o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Para Pérgamo, ele é aquele que tem a espada de 2 gumes. Para Tiatira, Jesus é o Filho de Deus, que tem olhos como chamas de fogo e os pés como latão reluzente. Para Sardes, ele é o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Para a Laodiceia, ele é a testemunha verdadeira, o princípio da criação de Deus. Vejamos o que Jesus escreve para a igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha
e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Farei que venham e prostrem-se aos teus pés, e saibam que eu te amo. Visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre a terra. Venho sem temor, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai querido, estamos na plena dependência do Senhor. O Senhor que fala conosco através do Teu Espírito Santo. Venha nos ensinar um pouco mais da Tua palavra, para que possamos cumprir e executar tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado ao longo dos anos de nossa vida, como seguidores do caminho. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quem escreve? Quem escreve é aquele que é santo. O versículo 7 mostra isso. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: isso diz o que é santo. Aqui fala sobre a divindade de Jesus. Jesus é totalmente santo. Eu tenho repetido aqui sistematicamente, porque a palavra de Deus vai repetindo isso. Para quê? Para que nós possamos gravar em nossa mente que aquele em quem nós confiamos, aquele que nós adoramos, é totalmente santo. E a palavra santo significa separado, significa puro, sem mácula, sem sujeira. Jesus é totalmente santo, mas essa palavra santo também significa aquele que é divino, aquele que tem as mesmas características do Pai. E o apóstolo Pedro diz: sejam santos como o Pai Celestial é santo, como Deus é santo. E aqui nós vemos Jesus mesmo falar: isso diz aquele que é santo. Ele é totalmente santo, ele é divino, ele é Deus. Também fala sobre a obra messiânica dele. Jesus, aquele que é totalmente santo e separado, ele veio para cumprir a sua missão. Ele teve origem lá na santidade divina, porque ele e Deus são um. Ele e o Pai são um em essência. Os mesmos atributos de Deus são de Jesus. E o Deus único e verdadeiro se fez carne e habitou entre nós. E aqui nesta terra, ele cumpriu a sua missão messiânica como o Messias, como o enviado de Deus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Também o texto mostra nesse versículo 7, isto diz aquele que é verdadeiro. A semana passada eu falei sobre isso, tenho falado a cada semana. Jesus é totalmente verdadeiro, nele não há mentira alguma. Ao passo que o inimigo das nossas vidas é o pai da mentira, Jesus é totalmente verdade. E ele mesmo afirmou: eu sou a verdade. Nele não há mácula nenhuma, não há nenhuma mentira, não há nenhuma falsidade. Ele é o verdadeiro. Sua mensagem é verídica. Tudo o que ele disse vai acontecer e já tem acontecido ao longo dos séculos. Tudo
está acontecendo e vai acontecer. Nele você pode confiar. Talvez você não possa confiar tanto na palavra do Lorival, mas nas palavras de Jesus. Confie plenamente, porque é a verdade e Ele é verdadeiro. Ele é a verdade personificada. Por isso ele disse: eu sou a verdade. É a personificação da verdade. E os discípulos tiveram a oportunidade de contemplar a verdade falando com eles. Ele é a origem do verdadeiro Evangelho. Todo o Evangelho nasceu em quem? Em Jesus. Foi Jesus que transmitiu para os seus discípulos. Quando você lê o Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, saiba que são revelações de Jesus para os seus filhos, os seus servos, e eles escreveram aquilo que foi revelado da boca de Jesus. As revelações que vieram por Jesus, através de Jesus. O Senhor tem a alegria de abrir a porta. Veja só, o que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. É um enigma, mas não. Aqui, quando Jesus cita aquele que tem a chave de Davi, ele está falando sobre o que o profeta Isaías recebeu de informação de Deus, dizendo que nasceria alguém que receberia a chave de Davi. Ou seja, aquele que estaria governando como um descendente de Davi, do ponto de vista humano. E Jesus tem a verdadeira chave, a chave do reino de Deus. Os católicos têm na mente que Pedro é que carrega as chaves do reino, não é verdade? Mas não é. Só por uma citação que Jesus fez para Pedro, quando Jesus disse: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, certo? E você terá responsabilidades, e as chaves do reino estarão sobre você. Você quem? Pedro? Não, a igreja. Meus irmãos, Jesus delega as chaves do reino para nós, para que nós possamos, através de anunciarmos o Evangelho, as boas novas de salvação, possamos fazer com que as pessoas tenham acesso a esta porta que é Jesus, e onde Ele mesmo tem as chaves. Você já parou para pensar sobre isso? Você, como igreja, teve acesso ao reino de Deus e tem a possibilidade de ajudar pessoas a que também tenham acesso ao reino de Deus e possam adentrar esta porta que é Jesus. Ele mesmo afirmou isso, e Ele mesmo tem as chaves para que se abra. O verdadeiro que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Aí também há um grande segredo. Aqueles que rejeitam ao Senhor, na verdade, estão fazendo com que o Senhor feche a porta para que eles não entrem mais. Aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo, e Jesus disse: todo pecado será perdoado, menos o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. E o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, além de falar que as obras de Deus foram feitas por Satanás, além disso, é negar o toque do Espírito Santo no seu ser. Quando uma pessoa recebe a palavra de Deus, quando uma pessoa ouve a palavra do Senhor e ele fala assim: eu não quero. Quando o Espírito Santo está tentando convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo, ele deliberadamente fala assim: eu não quero. Esta pessoa está falando: Jesus, pode fechar a porta, porque eu não quero entrar. E Jesus fecha e ninguém pode abrir. E isso é sério. E o Senhor Jesus ainda disse que nós não devemos jogar pérola aos porcos. Ou seja, pessoas que negam, pessoas que não querem saber, pessoas que blasfemam contra o Senhor,
E de forma alguma eles querem aceitar. Essas pessoas, na verdade, já fecharam a porta, ou permitiram que Jesus fechasse a porta, e aquela porta não vai abrir mais. Eu tenho para mim, segundo as orientações da palavra do Senhor, que a oportunidade para a salvação é uma só. A pessoa pode ouvir durante toda a sua vida e o Espírito Santo não tocar nela, não tentar procurar convencê-la. Mas no dia determinado pelo Senhor, e o Espírito Santo tocar naquela pessoa, naquela mente, naquela alma, naquele espírito, se ele rejeitar, ele nunca mais terá a oportunidade, porque a oportunidade é uma só. Ele pode ouvir muitas vezes, enquanto ele não tiver o toque do Espírito Santo, ele não vai ser convencido do pecado, da justiça e do juízo. E como o livre-arbítrio que nós temos, e por termos o livre-arbítrio, podemos decidir entre querer ou rejeitar. Aí está o segredo do livre-arbítrio. Aqueles que rejeitam, o Espírito Santo não vai tocar mais nele. Ele perdeu a oportunidade e a porta foi fechada. Aquele que abre, ninguém fecha, e fecha, ninguém abre. Por outro lado, todo aquele que aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, que um dia recebeu o toque do Espírito Santo e falou: Senhor, eu te quero, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Naquele dia, a porta se abriu para você e você nunca mais vai voltar. Definitivamente, você pertence ao reino de Deus. Por isso, segundo a palavra, nós cremos que o verdadeiro seguidor do caminho não perde a salvação. Pode até, em determinado momento de sua vida, ter algumas quedas momentâneas, mas não ficará caído, porque é filho de Deus e certamente o Senhor o levantará. Vamos mais para frente. Jesus é aquele que conhece o que fazemos, versículo 8. Conheço as suas obras, diante de ti coloquei uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Isso corrobora com o que eu falei agora há pouco, perfeito? Jesus falou para a igreja: conheço as tuas obras, e diante de ti coloquei uma porta aberta, ninguém vai poder fechar essa porta, porque você, igreja, tem livre acesso. Você pode entrar, você já entrou no reino. Ninguém pode fechar essa porta. O Senhor conhece a nossa estrutura. Ele diz aqui para a igreja de Filadélfia: eu conheço as tuas obras, sei que você tem pouca força. Ou seja, o Senhor conhece que nós somos pessoas frágeis, gente. E mesmo com a nossa pouca força, nós persistimos, nós continuamos, nós seguimos em frente. Mesmo com as provocações, e às vezes com os engodos do inimigo, com os enganos que o inimigo tenta, mas nós estamos perseguindo e persistindo. Por quê? Porque Jesus participa ativamente de nossa vida. Ele abre um caminho para nós. A nossa força vem de quem? A nossa força vem do Senhor. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. A nossa força vem do Senhor. O fato de vivermos nessa terra e lutarmos nessa terra em prol do reino de Deus, e algumas vezes até sofrendo determinadas perseguições, não é o nosso caso como igreja aqui, errado, mas nós temos exemplos, já tenho falado sobre isso, exemplos pelo mundo afora, de servos do Senhor que são Filadélfia, que tem pouca força, mas estão ali seguindo, alguns até martirizados por conta do amor ao Senhor. O Senhor conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós não temos força, porque a nossa força vem do Senhor.
Ele sabe da nossa debilidade. Ele sabe que em determinados momentos Ele tem que pegar a gente aqui, segurar e levar até no colo. Não é mesmo, irmão Jacir? Não é fácil. Mas o Senhor está conosco. É isso que o texto diz: conheço as tuas obras e diante de ti pus a porta aberta, ninguém pode fechar a minha palavra. Sei que tem pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra. Numa igreja que guardava a palavra do Senhor. A igreja de Filadélfia, mesmo sendo débil, fraca, frágil, era uma igreja que guardava os ensinamentos de Jesus. O diferencial de Filadélfia era isso: uma igreja que guardava os ensinamentos de Jesus. E Jesus disse: certamente será meu discípulo se fizeres o que eu mando, o que eu ensino. Uma verdadeira igreja é aquela que guarda os ensinos de Jesus. E seremos discípulos verdadeiros de Jesus se cumprirmos o que Ele nos ensinou. E ensinarmos para as outras pessoas também. O versículo 10 diz assim: visto que guardaste a palavra da minha perseverança, ou perseverastes em guardar a minha palavra, seria uma forma mais correta, visto que perseveraste em guardar a minha palavra, também eu te guardarei na hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. A igreja de Filadélfia não negava o nome do Senhor, mesmo sofrendo a ameaça de martírio, de ser sujeita a morrer por amor a Cristo. E Jesus falou para ela: igreja de Filadélfia, você não vai passar pelo martírio, pela tribulação, porque eu vou te preservar. Naquela época, meus irmãos, em que era difícil ser crente de verdade, porque a perseguição era intensa, o Império Romano dominava toda aquela região. Havia, como já disse para vocês, o culto ao imperador, o culto ao sol invicto, que era uma adoração a todos os imperadores romanos que se sucediam um ao outro. E quem não adorasse ao imperador, ou era lançado nas arenas de animais ferozes, ou era queimado vivo, como foi o caso de Policarpo, ou no mínimo preso, como tem acontecido no mundo islâmico, lá entre a Síria e o Iraque. Pessoas que falam que são crentes em Jesus Cristo estão sendo presas, estão sendo degoladas, estão sendo queimados vivos. Hoje, século 21, quem imaginaria? Você imaginaria que em pleno século 21 tivéssemos pessoas tão cruéis, fazendo tantas maldades com os outros? Você imaginaria isso? Mas está acontecendo. Graças a Deus, nós estamos sendo preservados aqui no Brasil. Como já disse há algum tempo atrás, mas tome cuidado, porque muitos muçulmanos estão se mudando para o Brasil, e aqui essa região tem se espalhado. Aqui no Paraná, Foz do Iguaçu principalmente, aquelas cidades ali próximas, Paraguai, São Paulo, Santa Catarina, inclusive tem algumas fábricas de aves, e eles estão liderando toda a produção e tem que passar pelos critérios deles. Até os animais, eles são sacrificados, parece com uma certa direção lá para Meca. Gente, é um negócio pesado. Eles já estão
implantar a religião deles. Mas enquanto nós estivermos pedindo ao Senhor, orando ao Senhor, sendo fiéis ao Senhor, o Senhor vai barrando isso. Nós temos que estar atentos. Filadélfia era a igreja que preservava e guardava a palavra, não negava o nome do Senhor. E eu pergunto, como você tem se identificado? Como um crente nominal ou como um verdadeiro seguidor de Jesus? Quando você se apresenta a alguém, você se identifica como um seguidor do caminho, um crente em Jesus Cristo, ou simplesmente é mais um na multidão? Como você tem se identificado? Ou você é um membro, eu anotei aqui, SSJ, Serviço Secreto de Jesus. Eu já participei desse grupo, gente. Eu já fiz parte do SSJ, os crentes de capinha da salvação. Não sei se já falei aqui para os irmãos, mas quando eu estava fazendo um colégio técnico, 4 anos de colégio. Durante aquele tempo, dos 4 anos, eu não me identifiquei como crente. Eu não fazia nada de errado, graças a Deus não fazia nada de errado, mas isso foi uma vergonha para mim. Tinha várias amizades ali, colegas, jogava futebol de salão com eles, até que um dia, lá no nosso grupo tinha até um filho de pastor mais desviado. O apelido dele era Coquinho. O pai dele era pastor batista. Mas o membro do serviço secreto, nem para ele falou que era crente e batista. 4 anos escondido lá no colégio. Sabe quando eles descobriram que o agente secreto de Jesus estava no meio deles? No dia da formatura. O dia da formatura foi no ginásio, lá no Anhembi. Tinham mais de 600 pessoas, os salões, só de alunos tinha acho que uns 200. E eu convidei os meus amigos da igreja para participar. Vamos lá. Vai ser minha formatura do ensino técnico, médico. E eles foram. Era um culto ecumênico, um padre ia falar e um pastor. E justamente quem? O pai do meu amigo desviado foi convidado para dar a palavra. E o pastor, ele chegou e falou assim: gente, nós vamos nesse momento fechar os nossos olhos, baixar a nossa cabeças e vamos orar. E naquele momento, eu como um bom crente, deixei de lado o serviço secreto e baixei minha cabeça e comecei a orar. E os meus amigos que estavam lá: Dorival, acorda, Dorival, você não é hora de ficar dormindo não, rapaz. Naquele dia foi a maior vergonha para a minha vida. Naquele dia eu tive vergonha de mim. Eu falei: não, eu não estou dormindo, eu estou orando. Ah, é? Você está orando? Ah, rapaz, eu sabia que você era crente. 4 anos como serviço secreto. Gente, isso é vergonha, isso é triste, isso é horrível. Depois daquele dia, o Senhor me deu um chacoalhão, puxou na minha orelha e chacoalhou tanto, falou: a partir de agora você não vai ser mais serviço secreto. A partir de agora você vai ir para frente. Você que tinha vergonha, vai para frente. Você vai aprender, você vai pregar a minha palavra, você vai ensinar a minha palavra, você vai ter mais vergonha de nada. Você vai falar para grupo pequeno e grupo grande. O Senhor transformou. A igreja de Filadélfia é uma igreja que se distinguia dos falsos seguidores. O versículo 9 diz assim: farei aos das sinagogas de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, farei que venham e prostrem-se aos teus pés e saibam que eu te amo. A igreja chamada sinagoga de Satanás eram aqueles
a religião mentirosa. Eles não eram nem judeus e nem cristãos. Eles seguiam uma doutrina gnóstica, como eu já falei para os irmãos. Eles seguiam mentiras de falsos líderes e tentavam contaminar as igrejas que queriam seguir a Jesus. Assim como no nosso tempo, nos tempos atuais. Aqueles que praticam uma religião mentirosa. Aqueles que têm ensinado para o povo coisas que o Senhor não tem ensinado. Aqueles que têm desviado o povo da verdade. Aqueles que ficam só colando programações para chamar a atenção das pessoas, mas não ensinam de fato a verdade. A igreja de Filadélfia, mesmo sendo uma igreja fraca e débil, seria honrada por ser fiel ao Senhor e à sua palavra. Jesus também, meus irmãos, promete vir buscar os seus. Veja o versículo 11: venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Precisamos guardar o que temos vindos do Senhor. Precisamos guardar a nossa fé. Precisamos guardar a nossa mente para não ser poluída por coisas que destroem as pessoas. Precisamos guardar a alegria, a paz, guardar a esperança. Precisamos guardar o nosso coração contra os enganos do mundo. Porque o Senhor Jesus disse que o mundo jaz no maligno. A humanidade está sob o controle do maligno. Faça a opção de rejeitar aquilo que o mundo tem oferecido. Por quê? Porque Jesus diz: venho sem demora. Venho sem demora. Ah, mas pastor Olival, já se passaram mais de 2000 anos. Mas saiba que para Deus 1000 anos são como um dia, e um dia como 1000 anos. A cronologia divina é diferente da nossa. O tempo divino, o relógio divino é diferente do nosso. Quando menos você esperar, o Senhor vai bater a porta. Por isso ele diz: venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É necessário guardarmos o que nós temos. O que promete ao vencedor ser coluna no templo de Deus. Versículo 12: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Olha o que é vencedor. A região de Filadélfia era uma região muito complicada até os dias atuais. Ali na Turquia, assim como ao norte da Turquia, lá mais para cima, mais para a Itália, terremotos de tempos em tempos destroem as cidades. E a cidade de Filadélfia foi destruída por terremotos. E os templos em Filadélfia tinham muitos templos também, como nas outras cidades, templos em homenagem a várias entidades. Mas o templo do Senhor não será abalado. Apesar dos templos lá de Filadélfia terem sido destruídos, o templo do Senhor não será abalado. Isso indica que nós que já participamos da natureza divina, por isso a Bíblia diz, somos participantes da natureza divina.
mostra que seremos colunas no templo do Altíssimo. O próprio Deus é o templo, e nós seremos participantes completos, de uma forma completa da natureza dele, como colunas espirituais. E por último, meus irmãos, nós devemos estar atentos às orientações do Espírito Santo. O texto diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Um pouquinho antes, o Senhor diz que a nova Jerusalém descerá do céu, da parte de Deus. E dentro dessa Jerusalém celestial haverá o templo, que é o próprio Deus, e nós seremos as suas colunas. Podemos resumir o conjunto de mensagens, meus irmãos, às igrejas do Apocalipse com as promessas de Jesus aos vencedores: comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus, não sofrer o dano da segunda morte, alimentar-nos do maná escondido, receber um novo nome escrito numa pedra branca, receber a autoridade sobre as nações, ou seja, poder, receber vestes brancas representando santidade, ter o nome escrito no livro da vida para sempre, nos assentarmos juntamente com o Senhor no trono, da mesma forma que Jesus venceu, e estarmos assentados em seu trono, juntamente com Jesus, que está à direita do Pai. Esta é a promessa feita a Filadélfia, a igreja fiel. Esta promessa feita para mim e para você. Basta que você tome posse da palavra da verdade. Amém? Amém. Vamos orar. Pai de amor, Pai querido, te agradecemos, porque o Senhor nos ensina sobre Filadélfia, a igreja que desenvolveu o amor fraternal, a igreja fiel ao Senhor, e de certa forma nós também participamos desta igreja Filadélfia. Te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra nos alerta a vivermos sempre guardando a tua palavra, cumprindo os teus ensinamentos até a tua volta, pois o Senhor disse que vem sem demora. Que a igreja, Senhor Deus, esteja preparada para quando o Senhor voltar, nós podermos reinar juntamente com o Senhor para sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos cantar mais um cântico de adoração ao Senhor. O cântico 55, vamos ficar em pé. Desde já agradeço aos meus irmãos por se deslocarem em suas casas, virem para o templo para adorarmos ao Senhor. Que o Senhor dê a todos uma semana bem tranquila, de paz, uma semana feliz e alegre, uma semana vitoriosa. Que nós possamos fazer diferença em nossa vida, fazer com que as pessoas possam se alegrar com os nossos procedimentos, bons procedimentos. Que você faça o Senhor sorrir através da tua vida durante toda essa semana. Lembrando que dia 18 de dezembro nós faremos o nosso culto de Natal. Então já aguarde essa data aí. 18 de dezembro faremos o culto de Natal, justamente para que os irmãos que vão estar viajando não sejam prejudicados em estar participando aqui. Vamos lá? 55. Vamos convidar? Pode. As irmãs ficarem, né, irmãs? Para combinarmos o horário de amanhã, né? Vamos cantar esse louvor tão lindo? Maravilhosa graça. Maravilhosa graça, maravilhosa
E em especial com os meus irmãos que aqui vieram esta noite, membros dessa